Muito bem, eu vou apresentar para vocês agora então a narrativa que é utilizada na atividade junto com o protótipo de peixe robô de garrafa PET. Essa narrativa também está na nossa lista de atividades, né, que vocês podem baixar no link aí que se encontra na descrição do vídeo. Mas eu vou apresentar para vocês como vocês devem fazer essa apresentação dessa narrativa. A ideia é o professor chegar na sala de aula e contar para os alunos que eles fazem parte de uma equipe de cientistas caçadores de tesouros, ok? E daí para frente a narrativa se desenrola. E junto com a descrição, é legal que o professor use também algumas imagens no retroprojetor. Eu vou também apresentar elas aqui no vídeo enquanto a gente fala sobre essa narrativa. E claro que o professor pode usar algumas outras imagens se ele achar interessante, mas eu sugiro aqui algumas, tá? Do monstro submarino, da caverna submarina e assim por diante. Vamos lá. O professor então vai chegar com as crianças na sala e vai contar a seguinte história. Bem, nós fazemos parte de uma equipe de cientistas caçadores de tesouro e a nossa equipe descobriu naufragado no fundo de uma cratera submarina de uma caverna lá no profundo oceano, no oceano mais escuro, um navio que naufragou no século XVIII e que se acredita estava carregando um grande tesouro. Pois bem, o nosso chefe decidiu que a gente tem que ir lá procurar esse tesouro, que a nossa equipe tem que investigar esse tesouro e tentar encontrar. Mas tem um problema. Lá nessa região onde o navio naufragou, existe uma criatura submarina, um monstro, que se parece muito com um peixe do profundo, do oceano profundo, que tem uma luz própria para atrair as suas presas. Só que esse peixe, em específico, ele sofreu uma mutação genética, tá? E ele ficou maior e agora ele está devorando também alguns seres humanos, ele devora mergulhadores. O que a gente tem que fazer então? A nossa equipe de engenheiros teve a ideia de desenvolver um peixe robô, esse aqui seria o protótipo dele, que seria colocado na entrada da caverna submarina e ficaria nadando em círculos lá dentro dessa caverna. E quando o monstro se aproximasse com a sua luz, um sensor de luz na cabeça desse peixe faria disparar um alarme com um buzzer aqui para alertar os mergulhadores, que então podem se dirigir a algumas gaiolas de ferro para se proteger do monstro. Assim que o monstro for embora, os nadadores, o alarme para de tocar e os nadadores podem voltar a procurar o tesouro. Pois bem, os engenheiros desenvolveram um protótipo e precisam agora que o robô seja programado. Nós fazemos parte da equipe de programadores que ficou responsável por fazer o programa desse robô. Então o que a gente vai fazer? Com o Arduino Blocks for Kids, nós vamos programar o robô para funcionar da seguinte maneira. A gente vai fazer esse robô ficar com o rabo dele girando, tá? Que tem um motor DC no rabo dele. Enquanto esse rabo girar, esse robô vai estar nadando em círculos. Toda vez que uma luz se aproximar do sensor de luz, esse rabo deve parar de girar para ele ficar parado, então um alarme vai começar a tocar, ou seja, o buzzer vai começar a tocar. O robô também tem um LED RGB aqui em cima e um LED vermelho no seu interior, e vocês podem programar esses LEDs da maneira que vocês acharem melhor, tá ok? Ele aqui está programado para ficar piscando LED enquanto o robô está girando na entrada da caverna, e quando a luz se aproxima, o LED vermelho acende. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o programa que eu fiz para esse robô. Eu quero ver, a partir de vocês assim, observarem, conforme vocês observarem o funcionamento deles, então vocês terão que fazer um programa no Arduino Blocks for Kids que faça esse robô funcionar conforme a gente vai ver ele funcionando agora. Tá certo? Então vamos lá. A gente vai ligar aqui o nosso robô, que vai estar como? Vai estar lá nadando na entrada da caverna, ok? Vai estar lá girando, girando. E quando o monstro com sua luz se aproxima, o que acontece? O nosso peixe dispara o alarme. Quando o monstro se afasta, o peixe volta a nadar. O monstro se aproximou novamente, ó, disparou o alarme, acendeu a luz vermelha, parou o rabo. Opa, se afastou. Então assim funciona o nosso peixe robô, tá? Como é que tem que fazer para ele funcionar dessa maneira? Esse é o que a gente vai ver fazendo a programação aqui no Arduino Blocks for Kids.
Pois bem, isso feito, uma coisa que a gente pode fazer, que eu fiz com as crianças que elas gostaram bastante, até por iniciativa delas, as crianças resolveram dramatizar essa situação. Então a gente colocou o peixe-robô em cima de uma mesinha no meio da sala. Uma das crianças era um monstro com a lanterna, as outras eram mergulhadores nadando na sala. Quando o monstro se aproximava do robô e o alarme tocava, as outras crianças saíam nadando rápido para algum esconderijo, se escondiam na sala. Quando parava de tocar o alarme, elas saíam procurando de novo o tesouro. E aí algumas crianças quiseram fazer o monstro, elas foram alternando quem era o monstro e quem eram os mergulhadores. Ok? Então a ideia da atividade é essa, a gente conta essa história, a gente contextualiza então alguns dos dispositivos que as crianças aprenderam e com essa atividade lúdica a gente consegue reforçar mais o uso desses dispositivos, a gente facilita com que elas guardem o uso ou como se programa esses dispositivos por meio dessa atividade lúdica, por meio dessa contextualização. Tá ok?